Ok. Boa tarde, meninas. Hoje a gente vai dar uma breve introdução, né, um conceito básico sobre informática básica, né? No caso, nessa primeira aula eu quero abordar mais toda essa parte inicial mesmo, o conceito histórico sobre a informática, os computadores e para dar basicamente uma noção inicial para vocês sobre a informática, certo? Para essa aula, eu separei esses tópicos que a gente vai poder tratar, trazendo os aspectos históricos, as etapas funcionais de um computador, os sistemas operacionais, ligando um computador, que no caso aí já vai abordar várias outras, não só ligar o computador, vou trazer outras questões também, e organização de pastas. Isso aqui vai ser totalmente por cima, porque é a primeira aula, né? Mas eu quero que vocês compreendam pelo menos esse início, que eu acho que vai ser bem rico, de certa forma. Então, para iniciar com aspectos históricos, nós sabemos sobre a importância das tecnologias e do uso do computador nas nossas atividades, certo? E quando a gente fala em computador, a gente sempre lembra da informática, que é o conjunto de métodos e técnicas para o tratamento automático da informação. Por isso é que a gente precisa do computador, para ser um desses equipamentos para fazermos, né, esse conjunto de métodos e técnicas para conseguir tratar da melhor forma as informações, né? E ele foi inventado, o objetivo do computador, da invenção do computador, foi justamente oferecer esse conforto e praticidade, como todo instrumento que normalmente é inventado pela humanidade, né? Como o telefone, como um liquidificador. Tudo isso traz, né, essa questão desse conforto e da praticidade no nosso dia a dia. E com o computador também não foi diferente. Então, a intenção dele foi justamente essa, oferecer esse conforto e praticidade. E ele é um equipamento que tem capacidade de receber, processar, produzir e armazenar grandes volumes de informações. Eu digo que o computador poderia ser uma pasta gigante com várias páginas de folhas, várias páginas de papel que tem toda essa, abrigam todas essas informações, né? Então, o objetivo do computador também é esse, ter essa capacidade para todas essas funções. E os instrumentos que auxiliavam os homens da antiguidade a contar são considerados precursores de computador, porque desde muito tempo, né, como eu mostro aqui, a questão do ábaco, deixa eu botar aqui, temos aqui o ábaco, que foi há 5.500 anos antes de Cristo, né? O computador, desde os princípios, ele teve o objetivo de calcular, né? Sempre foi voltado para essa parte de cálculos, porque era de uma certa forma, algo extremamente essencial, principalmente na época. Então, a gente considera que o princípio da computação é justamente a partir do ábaco, surgindo, né, antes de Cristo. Creio que alguém já tenha visto isso aqui. Em escolas tem bastante, ao menos na minha eu vi bastante. E esse foi um dos primeiros, né? Aí aqui a gente tem a máquina pascalina, que ela surgiu entre 1642 a 1645, e o objetivo dela era fazer cálculos básicos, de somar, subtrair, multiplicar e dividir. A intenção dessa máquina era especificamente para esses cálculos, certo? Aí temos o TA de Jacquard, que ele, como o próprio nome fala, é uma máquina de TA, né? Que Jacquard, ele criou essa máquina com o objetivo de facilitar
como eu já falei anteriormente, né, o objetivo é sempre facilitar, sempre trazer essa melhoria. E essa máquina do Jacquard, que foi criada em 1804, ela tinha o objetivo de ajudar na tecelagem de tecidos, né? Era o objetivo dessa máquina, e ela fazia controle de toda essa funcionalidade através de cartões de pontos, né? Que são aquelas máquinas com cartões que ela mesma faz furinhos para poder marcar, né? Nesse caso aqui, voltado para tecelagem, mas aí a gente vê que, por exemplo, essas outras máquinas aqui são meio que referência dessa, porque pegaram esse mecanismo que o Jacquard inventou sobre os pontos, né? O cartão que era furado para poder marcar as coisas, para criar essa máquina analítica, que ela tinha também o objetivo de guardar informações, armazenava informações, né? E foi criado em 1884. E a máquina de tabulação, que também tinha esse mesmo objetivo, de certa forma, e foi criada em 1896. Então, essas duas máquinas, elas utilizaram esse mesmo mecanismo de cartões de pontos para poder formar e dar os outros resultados, né? Como eu posso dizer, entregar resultados através desses cartões de pontos, né? De acordo com as necessidades de cada um. E aqui a gente tem o ENIAC, que foi um dos primeiros computadores que a gente fala que de fato é muito mais similar com o que a gente vê hoje em dia. E esse computador gigante, ele era de fato desse tamanho aqui, ele era enorme, eram computadores que ocupavam salas inteiras, do chão ao teto, de tão grandes que eram. E eles foram criados, ele foi criado, né, em 1946, sendo usado por bastante tempo, né, esse computador. E ele tinha justamente o objetivo de informar, de guardar essas informações, e muito similar ao que a gente tem nos computadores hoje em dia. E só que esse computador aqui, ele funcionava através de válvulas, que são essas pecinhas aqui. E essas peças geralmente esquentavam bastante, né? Eram peças que mantinha-se esse computador enorme. Imagina, esse computador grande com várias peças dessa daqui, ligado direto, esquentando, produzindo calor, né? Então era um local que precisava ser sempre refrigerado para que não desse nenhum problema com essas máquinas, né? Mas o objetivo do ENIAC é muito similar ao que a gente tem hoje, né? Que é guardar informações e transmitir, se eu não me engano. Também fazia essa função, né? E aí, em 1960, houve a evolução dos chips, né? Que aí a gente saiu dessas válvulas enormes, que esquentavam bastante, para transmissores menores e até mesmo microchips, né? Coisas minúsculas, considerando o tamanho dessas válvulas, né? E aí, após isso, né, foi criado o Altair 8800 em 1975, e ele é muito similar a um computador atual e fazia justamente as mesmas funções, só que ele já era um tamanho bem mais compacto, já era mais acessível, vamos dizer assim. Era possível se ter em um local sem ter que reservar um quarto exclusivo, uma sala exclusiva para ele, né? Era de um tamanho até menor e que fazia também as mesmas funções. E aí, em 1981, a gente teve a criação do IBM PC,
que aí é já bem mais próximo do que a gente vê hoje em dia, né? Só que teve toda a evolução da questão de que esses computadores antigos funcionavam com disquetes, né? Então o armazenamento de informações deles para outras mídias era sempre através de um disquete. Então hoje em dia teve todo esse avanço, né? Mas esse foi um dos primeiros que se assemelha mais ao que a gente tem hoje em dia, com o monitor, com o computador de fato, né? E o teclado, que é o que a gente vê bastante hoje em dia. E aí, a partir daqui, teve vários outros avanços, né? E só foi melhorando, né? Vendo criação de chips, né? Teve toda essa evolução. E aí, quando a gente fala de evolução, também tem a questão dos tipos de computadores que a gente tem, né? Que já existiram ou que a gente tem hoje em dia e vê hoje em dia. E aí, os computadores, eles, apesar de terem o mesmo objetivo, não sei porque falou aqui, mas enfim, apesar deles terem o mesmo objetivo, eles têm funções diferentes para cada uso. Então, por exemplo, um celular, ele vai ter um objetivo específico. Já um computador ou um notebook, você já vai poder usar com outros objetivos, por exemplo, para trabalho. Muitas vezes um celular a gente não pode usar para trabalho, mas um computador a gente tem essa possibilidade. Então, cada tipo de computador tem a sua função, né? Mesmo fazendo basicamente a mesma coisa, eles têm várias funções que a gente pode considerar, né? O porquê de ter tantas opções de computadores. E alguns dos mais conhecidos, né? Eles são servidores, né? Que é até difícil de ver. Geralmente tem bastante em empresas gigantes, né? Que lidam muito com essa parte de informática, de computação e que precisam desse mecanismo. Mas servidores, geralmente, eles servem para guardar ou para hospedar sites, como também guardar informações de empresas, guardar vários tipos de informação, né? Eles podem guardar e transmitir também essas informações. Então isso aqui já é uma coisa bem grande, muito similar ao ENIAC. Só que aqui ele já cabe em vários deles, né? Num local só. Então é menor que o ENIAC, mas também é bem grande. É um computador bem grande. E geralmente ele é para empresas, né? Não tem muito sentido nós, usuários comuns, ter um servidor nesse nível aqui. Então geralmente é para empresas. Temos também o computador ou desktop, né? Como a gente chama, que é basicamente o que a gente vê: o monitor, o computador, o teclado e o mouse, né? Desculpa. Então esse aqui é o padrão, é o que a gente já está até habituado em ver. Temos também o notebook, né? Que ele é uma forma portátil do desktop, que faz basicamente as mesmas funções do desktop, com a vantagem, né, de ser um computador que pode ser transportado. Mas é até uma observação que a gente acredita que notebook e computador acabam sendo a mesma coisa. Só que o computador, por ser dessa maneira, né, ele ter esse espaço em específico para ele e para todos os componentes, ele acaba tendo muito mais vantagens do que um notebook, que precisa ser portátil para poder conseguir armazenar, né, todos os componentes necessários para poder funcionar. Então, muitas vezes o notebook acaba sendo mais fraco do que um computador, mas ele é útil igual
considerando o que você precisa, né? Então é sempre uma questão de necessidade. Qual o seu objetivo com o computador? Então aí você consegue saber, a partir disso, qual seria a melhor opção para você. Temos também o tablet, né? Que aí eu acredito que muitas vezes a gente nem opta mais por ele. É muito mais fácil comprar um celular. Mas temos também a opção de um tablet, que é quase um celular, só que sem a função de ligar. Alguns têm até a função de ligar. E é essa tela gigante, assim, muito similar a um celular, que algumas pessoas utilizam até para desenhar, né? Para fazer artes, para fazer... ou até mesmo para jogar, coisas voltadas também para trabalho. Então, é também bem mais portátil do que o notebook, por ser bem menor. Mas também tem as suas limitações, né? Assim como é quase como uma progressão aqui. Mas ele também, dependendo do seu uso, dependendo da sua necessidade, ele vai servir muito bem. E, por fim, temos também o smartphone, que é o nosso celular atualmente, né? Que aí ele varia. No caso aqui eu peguei um bem mais atual, mas tem vários outros tipos que a gente sabe que funciona muito bem e que a gente sempre, né, vai de acordo com o bolso e vai de acordo também com a necessidade, né? Então esses são os mais conhecidos, né, os tipos de computadores mais conhecidos. A gente tinha também netbooks, que eram versões do notebook, só que menores, né? Tínhamos também um Palm Top, um negócio assim, que antes era muito usado em censo. Não sei se hoje em dia usa, até porque o censo parou. Mas geralmente eles são usados também como meio que um bloco de anotações. Então são outros tipos existentes, mas esses daqui são os mais comuns, os que mais encontramos, né? E aí a gente vai para a parte de etapas funcionais. Um computador, assim como qualquer aparelho, ele necessita de peças que o compõem e são responsáveis por partes específicas que dão as funções às quais precisamos para utilizá-lo. E para melhor compreender essas peças, a gente vai dividir essas etapas em 4, sendo a primeira entrada, que nesse caso vai ser voltada para dados, né, para informações. Aliás, dado e informação são duas coisas diferentes que eu posso até explicar depois para vocês. Então, a gente divide em 4, sendo a primeira etapa, o segundo o processamento, o terceiro a saída e o quarto o armazenamento. Então, para essas etapas, né, que compõem um computador, a gente tem todas essas informações aqui. Então, vamos dar uma olhada direito quais são essas 4 etapas, né, do que elas são formadas. A primeira etapa da entrada de dados, a gente apresenta partes que são responsáveis por gerar informações para o processamento. Então, aqui são partes de um computador que são responsáveis por trazer ao computador, né, informar ao computador algum dado. Que aí que nesse caso a gente vai trazer o próprio teclado, né, que é o local onde a gente digita, onde a gente faz, né, nossas digitações, que ele gera de fato uma informação, porque a partir dele a gente manda para o computador uma informação. Por exemplo, se eu quiser escrever o meu nome, eu posso escrever no meu teclado, que ele vai ser transmitido para o computador, que é uma informação que o computador ele está processando. Essa informação ele está sendo processando porque eu estou inserindo essas informações a partir do teclado. Temos também o mouse, que ele também gera essa informação, né, da questão desse mexer que eu estou fazendo aqui, os cliques, né, essa rolagem, né, com essa bolinha aqui no meio. Tudo isso é informação. Tudo isso é passado para o computador e precisa, né,
ele é justamente essa ponte, vamos dizer assim. Porque a partir dele, a gente dá essa informação para que o computador possa processar depois. Temos também esse touchpad, que é muito encontrado em notebooks, principalmente, que ele é uma forma também de mouse, né? Só que a diferença é que ele é construído de uma outra maneira, mas ele também tem basicamente a mesma função de um mouse, né? Então ele também gera as informações que a gente insere aqui no computador. Então se eu mexo meu dedo para o lado, se eu mexo meus 2 dedos para cima, o computador vai processar todas essas informações para poder executar aquilo que eu estou, né, fazendo, né, daquilo que eu tô propondo que o computador obedeça. E temos também eu esqueci o nome agora, que é um leitor óptico, que geralmente nos supermercados a gente encontra, talvez não dessa forma aqui, alguns são até aquelas caixinhas, né, para poder ler os códigos de barra. Então esse leitor óptico também é um meio de entrada de dados, porque a partir da leitura que ele faz do código de barras ou até do código QR, né, que a gente vê bastante agora na TV, a partir dessa leitura ele vai passar a informação para o computador, para que assim o computador possa processar aquela informação, para que ele possa gerar aquelas informações para que o computador possa compreender. Eu peço desculpa a vocês pelo som, porque infelizmente eu não tenho muito o que fazer, mas vamos prosseguir, né? Do jeito que dá. Bom, essa segunda etapa, eu queria dizer que, tipo, se vocês estiverem com dúvida também, podem me interromper, tá? Podem falar, não tem problema. Eu posso parar aqui para voltar para explicar novamente, caso algo tenha ficado confuso, certo? Então aqui, na segunda etapa, a gente tem o processamento daquelas informações que os outros, né, aquelas outras informações, aqueles outros aparelhos, eles forneceram. Então, nesse momento é a parte da etapa, é a parte do processamento. Então, nessa etapa, a gente vai justamente ter os responsáveis por executar as funções dos programas. Então, essas coisinhas, né, que vocês vão ver aqui aparecendo, elas são responsáveis por executar essas funções. Então, se eu dou um clique, essas coisas que vão aparecer aqui, elas são responsáveis por processar aquilo que eu sugeri que ele fizesse, né? Naquele clique, eu quero que clique, então aí essas coisas vão fazer justamente isso. Vão processar essa informação para poder fazer aquilo que eu estou querendo. Então aqui nós temos a memória RAM, né? Que essa aqui é uma memória que são de fato bloquinhos de eu esqueci até a palavra agora. São partes de peças mesmo, peças de computador. E essa daqui de baixo que eu tô mostrando aqui, elas são para computadores, para desktops, elas são para aqueles computadores de mesa que a gente conhece. Esse daqui específico é para computadores de mesa. Já esse daqui é para notebooks. Então você vê que tem uma redução de tamanho, mas eles dois fazem a mesma coisa. A intenção deles é basicamente a mesma. E uma memória RAM, né? Como a gente lê aqui em inglês, né? Uma memória RAM, o objetivo dela é como se fosse um local para guardar informações. Então, além de processar parte dessa informação, ela também guarda. Só que ela é uma memória que, se eu guardei alguma informação nela e eu desligo o meu computador, essa informação vai embora. Essa informação não existe mais. Então, é uma memória que a gente chama de memória volátil.
É uma memória que vai ser apagada a partir do momento que caiu a energia, meu computador desligou. Toda aquela informação que a memória RAM guardou, acabou, foi embora, entendeu? Justamente por isso que temos aquela etapa do armazenamento, mas a gente já vai para ela daqui a pouco. Então, essa memória RAM aqui, ela serve justamente para isso, para poder processar, guardar, na verdade, os programas, né, as informações que eu estou passando para um computador. Mas ela tem essa desvantagem, né, de certa forma, de não guardar nada depois que o computador é desligado. Temos também a memória ROM, né, bem parecido. Essa é RAM e esse é ROM. E esse aqui é geralmente um chip que a gente encontra numa placa-mãe, né, do computador, que todos os computadores eles precisam ter uma placa-mãe, que é a que vai fazer a junção e a gestão, né, distribuir energia da melhor forma possível para cada um desses componentes. E esse chipzinho especificamente, ele normalmente é soldado, ele não é removível como a memória RAM. E ele vem em todas as placas-mães justamente para guardar informações básicas, como por exemplo, aqui vocês veem até o nome, AMI BIOS, né? Essa memória ROM a gente normalmente chama de BIOS, justamente porque a intenção dela é guardar configurações iniciais que você faz no computador. Você é um técnico, né? Então, a intenção dessa plaquinha é justamente guardar todas essas configurações iniciais. Quais são essas configurações iniciais? Pode ser data, horário, a forma que a sua memória RAM vai trabalhar, a forma que o processador ele vai, né, trabalhar, em quantos volts ele vai receber. Então, assim, essas informações básicas, essa plaquinha ela é responsável por guardar. É tanto que em alguns problemas que dão, né, em alguns computadores, o pessoal indica que a gente tire é como se fosse uma pilhazinha mesmo. É uma pilhazinha daquelas de relógio. Eu vou mostrar no instante para vocês. Eles indicam que a gente retire aquela pilhazinha por alguns minutos, alguns segundos, para apagar todas as informações que tem aqui para voltar para os padrões de fábrica, como se você tivesse comprado o computador a partir daquele momento. Então, a intenção dessa bateria, né, é justamente alimentar essa plaquinha para manter todas essas informações guardadas aqui, que é um chip que não precisa tanto de energia, mas que ele precisa ter essa bateria para poder conseguir guardar essas informações. Depois dela, né, temos o processador, que é meio que o coração, vamos dizer assim, do computador. E um processador, ele tem, como o próprio nome diz, ele tem o objetivo de processar informações. Então, a partir dele, vai ter toda a questão da gestão de como essas informações recebidas pela memória RAM, como ela vai ser utilizada. Então, por exemplo, se eu quero salvar uma imagem da internet, então a minha memória RAM, ela vai guardar essa informação de que eu quero salvar aquela informação e vai, a partir do processador, fazer essa comunicação. Então, a intenção do processador é basicamente processar as informações que estão vindo ou saindo, né? Porque tem os dispositivos de entrada e saída. Então, a intenção do processador é basicamente essa. E aqui nós temos essa, que é removível, né? E essa daqui, que também é um processador, só que ele já é soldado na placa. Então, aqui já é da placa mesmo, não tem como substituir. Então, tem esses dois tipos também. Já na terceira etapa, vocês estão com dúvida, alguma coisa?
Vocês têm dúvida, alguma dúvida? Querem fazer algum questionamento? Se quiserem, por favor. Ninguém tá com dúvida, não? Porque eu acho que eu tô falando bastante, aí eu tenho medo de vocês se perderem um pouquinho, porque é muita informação. Espera aí, só um instantezinho. Eu vou ligar o meu notebook. Ok, então, já que ninguém demonstrou dúvidas, eu vou voltar aqui para a gente ir para a terceira etapa, né? Nessa terceira etapa, nós temos a parte de saída de dados. Assim como a gente teve a parte de entrada, né? Que a gente teve a entrada dos dados, nós também vamos ter a saída dos dados. E nessa etapa, a gente vai ver os responsáveis por exibir ou armazenar em outros meios o resultado daquele processamento, né? Porque essas etapas, elas são sequenciais. Então, esses responsáveis aqui, eles vão ser voltados, vão ter o objetivo de fazer basicamente isso, ou exibir ou armazenar de outras maneiras o resultado do processamento. De primeira, nós temos o monitor, né? Porque assim como o computador, ele mostra, né, essas informações pra gente. Por exemplo, o que vocês estão vendo agora nos celulares de vocês é uma saída de dados. Então, o que o processador, o que todas aquelas informações, todas aquelas etapas anteriores estão gerando, a partir do monitor a gente consegue ver o que é que está acontecendo. Então ele está transmitindo, o computador está transmitindo dados para que nós possamos ver o que está sendo, o que está acontecendo, né, no computador. A gente também tem a impressora, que é o... Alguém tá... Caído. Ah, então tá bom. Porque eu achei que alguém tinha voltado para entrar. Mas enfim. É que a gente tem a impressora, né? Que a impressora, ela justamente imprime os resultados, né? Seja ela um documento, ou uma conta de luz, ou uma conta de telefone. Então, o que está no computador, a impressora pode nos fornecer em papel. Então, aquilo que está sendo mostrado no monitor, a gente pode ter como saída também esse armazenamento em papel. Então, a impressora é um das saídas de dados, né, que são geradas a partir do processamento. E também temos as caixas de som, que aí, a partir do momento que a gente coloca uma música ou um vídeo para tocar, a gente consegue escutar o áudio daquilo através das caixas de som. Assim como também o meu fone de ouvido, que funciona basicamente como uma saída de dado, apesar de que a gente não está ouvindo assim abertamente, como por exemplo o moço do som ali, não está para todo mundo, mas eu estou escutando o que está sendo transmitido a partir do computador. Então, é também uma saída de dados. E um outro detalhe, microfone também é uma entrada, na verdade. Microfone é uma entrada de dados. Eu estou enviando informações a partir do microfone para o computador, para que possa ser, né, armazenado, né, transmitido para outras coisas. Então aqui a caixa de som tem esse objetivo, assim como os meus fones aqui também. Eles também transmitem esse resultado do processamento. E eu consigo ouvir vocês por conta dessa saída dos dados, certo?
Aí, por fim, a gente vai ver os responsáveis por guardar as informações e programas instalados no computador. E esses responsáveis são que a gente tem 3 exemplos de saídas, né, de armazenamentos, que são basicamente um HD, esse aqui atrás com o CD, esse se chama HD, né, o hard drive, mas geralmente conhecido como HD. A gente tem, que é bem mais atual, o SSD, né, que ele funciona de uma forma mais rápida do que o HD e traz, né, uma certa velocidade dessa transmissão de informações. E aqui embaixo também é um SSD, só que esse daqui é em um formato específico e esse daqui já pode ser, por exemplo, colocado em um notebook, por exemplo. Então, esse aqui normalmente a gente coloca em computadores, esse maior, e esse menor em notebooks. Também é possível colocar desse menor em computadores. Mas, né, aí vai do critério de cada pessoa que resolve adquirir esse meio de armazenamento. Temos também o pendrive, que é bem conhecido, né? Que é um meio de armazenar informações. Por exemplo, em escolas, principalmente, quando a gente quer apresentar algum trabalho, é indicado que a gente leve os slides em pendrive, justamente para que eu possa armazenar uma informação ou um material, né, que é o caso de uma apresentação, para transportá-la e colocá-la em qualquer outro computador para que eu possa utilizá-la sem nenhum problema. Então, o pendrive é um desses responsáveis por guardar as informações. Nele também a gente pode guardar programas, né? A gente pode guardar programas. Mas no caso do pendrive, o objetivo dele é justamente guardar informações pequenas. Por exemplo, uma música, fotos, vídeos, então documentos. Então a intenção do pendrive é muito mais com relação a isso do que programas de fato. A questão dos programas instalados, normalmente a gente encontra nos HDs, né? Eles geralmente são instalados e armazenados nos HDs ou nos SSDs, que aí já é voltado para o computador mesmo, já é uma peça do computador. Alguém abriu o microfone? Quer falar? Não? Então, vou prosseguir aqui. Então, esses 3 aqui, né? Sendo esses 2 a mesma coisa, só que em formatos diferentes, eles também têm o objetivo de, além de guardar tudo que um pendrive pode guardar, ele também guarda informações de programas que são instalados no computador. Entendeu? Temos também o CD, que é bem conhecido também, que aqui pode ser um CD, um DVD ou até Blu-ray, né? Que a gente guarda músicas, a gente guarda filmes e é um meio também de guardar informações. E por último, mais ou menos importante, os cartões de memória, que aqui já são cartões que a gente utiliza normalmente para celulares, né? Normalmente a gente usa esses meios de armazenamento no celular, mas também tem formas de você guardar informações do seu computador em um cartão de memória. Só que geralmente não é tão utilizado, mas é possível também. Então esses 4 aqui, né? Então, esses 5, melhor falando, são meios de armazenamento. Então, a partir deles, a gente consegue armazenar informações que o nosso computador ele pode, né, transmitir. Eu vou fazer uma pausa aqui nos slides para mostrar um projeto
de um amigo meu, né, de curso, que é justamente a explicação dele sobre montagem de computadores. Eu não vou me estender, né, até porque o objetivo é ser muito básico, a aula de hoje, bem informática básica mesmo, não vou para a parte de montagem, mas essa aqui é a representação de uma placa-mãe, porque como eu não mostrei lá a foto, seria bacana mostrar para vocês. Essa aqui é a representação da placa-mãe. Esses espaçozinhos aqui marcados, geralmente são os espaços em que esses pecinhas, né? Essas pecinhas que a gente pode colocar, escolher para colocar, elas são delimitadas justamente para cada situação. Por exemplo, essa aqui de baixo, ela é normalmente para SSD, daquele tipo lá que eu mostrei para vocês, menorzinho. Essa parte aqui já vai para uma placa de vídeo, por exemplo. Essa daqui já é para o processador. Então já tem o objetivo de abarcar o processador aqui. E esses dois aqui, esses dois laranjinhas, eles são para colocar a memória RAM, certo? Tem até aqui, né? Que eu não sei se vai cooperar para mostrar para vocês. Justamente porque tá online, mas o servidor é um tanto lento, ele precisa processar. Aí, aqui temos o CPU, que aí a gente precisa colocar aqui para ele ficar certinho. Então, geralmente a montagem de um computador ela é voltada para esses encaixes, né? O CPU fica em um lugar, que no caso é o processador, a memória RAM fica em outros, o SSD fica em outro lugar e por aí vai. A bateriazinha que eu falei para vocês é representada aqui, ó. Essa menorzinha aqui. Ela é a bateria que normalmente alimenta aquele chipzinho que eu falei para vocês, que armazena todas aquelas configurações iniciais do seu computador, ou até mesmo do celular, que se eu não me engano tem, só que no celular não tem essa pilhazinha, né? Não tem essa bateria. O celular ele se alimenta de uma outra maneira. Mas, assim como o computador, assim como o notebook, o celular também tem todas essas pecinhas, né? Não da mesma maneira, mas tem. E é por aí que a gente consegue entender mais ou menos como se dá, né? E aqui é porque eu não sei, ele tá fazendo coisas, mas aqui, ó, você vai encaixando, aí aqui ele vai mostrando algumas informações. Então aqui é um projeto que eu acho bacana, se vocês quiserem eu posso mandar para vocês mexerem um pouquinho. Infelizmente só funciona no computador, pelo celular ele fica meio ruim de ver, mas se quiserem, depois eu posso mandar, posso encaminhar, eu acredito que o meu amigo vai gostar bastante. Então voltamos aqui. Ok. Aí aqui, após nós vermos todas essas etapas, vamos analisar uma situação real, a diferença entre eles. Porque assim, não sei se vocês já compraram um computador ou já foram pesquisar sobre computadores, mas a gente sempre vê uma diferença gigante de preços, não é? Principalmente esses computadores de mesa. Então a gente vê computadores aqui que estão na faixa de 2.000, tem computadores na faixa de 1.600, tem computadores na faixa dos 3.000. Então, por que essa carestia toda, né? Por que tem essa variação toda, se todos têm basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, vamos considerar, por exemplo, esse daqui. Vocês conseguem ver? Tá muito pequeno, não sei. Me dê esse feedback, por favor. Vocês conseguem ver bem?
Segue. Vocês estão conseguindo ler bem, né? Uhum. Ok. Pronto, ó, esse computador aqui, o título é Computador PC Intel Core i5. O que é isso? Bom, esse Intel Core i5 é o que a gente chama do processador. Isso aqui é o nome do processador. Então, qual é a diferença? É que esse i5 aqui é um dos modelos, dos diversos modelos que a gente encontra. Normalmente, em lojas, a gente vê alguém falando que é um computador com Pentium, é um computador com Celeron, é um computador... vários nomes estranhos, né? Que de início a gente fica até, eu não sei o que é isso, eu vou pegar qualquer um e tá tudo bem. Só que a gente não sabe a importância de analisar todas essas informações que existem aqui, né? Então aqui, esse i5 é relativo à versão, né? O quão atual esse processador é. Vocês lembram que é o processador, né? É essa partezinha aqui, pequena, que ajuda a processar as informações. Então aqui, ó, esse i5, as especificações normalmente indicam que é um bom processador. Então, isso aqui a gente sempre vai analisando de acordo com como mais novo for, melhor é. E também mais caro acaba sendo. Mas a gente consegue analisar processadores que são um pouco mais antigos e que são bons da mesma maneira. Mas é sempre importante ver. Isso aqui é o processador, é a informação do processador. Esse 8 GB aqui é a quantidade de gigas de uma memória RAM. Vocês lembram da memória RAM que eu falei no instante? Aquela plaquinha lá. Aqui eu até tenho. Ó. Isso aqui. Isso aqui, essas plaquinhas são memória RAM. Que lá na foto tem até uns chipzinhos, né? Tem todos aqueles quadradinhos pretos. Então, isso aqui é memória RAM. Aí você vê aqui, ó, tamanho 8 GB. Então, aqui, ó, memória DDR4, que é isso. Geralmente, isso aqui são informações que, se você for montar um PC, você precisa saber. Mas, normalmente, a gente compra um computador completo, então nem precisa saber tanto assim. É bom saber, mas não é obrigatório. Mas, por exemplo, esse tamanho aqui, ele é relativo à quantidade de informações que o seu processador ele pode, como eu posso dizer, que ele pode interpretar de uma vez só, né? Porque a gente normalmente quando precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, nós mesmos não suportamos tanto assim. Mas, por exemplo, eu tô aqui com o Chrome aberto, né, meu navegador, e com alguns outros aplicativos abertos também. Então, o que faz meu computador ainda funcionar bem é esse tamanho aqui. Se eu pego um computador em que esse tamanho é pequeno, provavelmente a minha limitação vai ser maior, justamente porque não tem tamanho suficiente aqui para eu conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, vamos supor uma situação de trabalho. Se você vai para uma empresa para trabalhar com digitação, por exemplo, mas ao mesmo tempo você precisa ter um navegador aberto para enviar e-mails. Esse tamanho aqui, esse 8 GB, ele vai fazer uma grande diferença, justamente porque quanto maior isso aqui for, melhor, porque ele vai ter muito mais espaço, né, muito mais possibilidade de processamento de várias coisas ao mesmo tempo. Esses 500 aqui é relativo ao armazenamento. Vocês lembram que eu falei do HD? Então, o HD, quanto maior isso aqui for,
mais informações ele vai conseguir guardar. Porque assim, eu não cheguei em sistemas operacionais ainda, mas cada sistema, por exemplo, esse aqui que eu estou usando, né? Esse sistema que eu estou usando, ele pesa, ele tem um valor, né? Vamos dizer assim, ele tem um valor. Então, esse valor ele vai entrar aqui, desses 500 gigabytes. No meu caso, não é 500, mas vamos considerar. Se eu tenho um computador com 500 gigabytes de espaço, uma parte desses 500 vai ser diminuída quando eu instalar esse meu sistema. Então, o objetivo do HD é justamente isso. Ele guarda essas informações e quanto maior ele for, melhor. Então, aqui, por exemplo, nessa situação aqui, ele diz que é 1.675. É um bom preço? É. Mas é sempre bom pesquisar, certo? Aí aqui, esse daqui, ele já é mais caro. Já é 2.166. Por que ele tem esse preço? Pelo simples fato de que, ó, aqui você vê que a memória RAM lá que eu falei é 4 GB, já é bem menor, já é reduzida pela metade, né? Porque aquele era 8 GB, esse aqui é 4. É reduzida pela metade, o que em teoria seria um ganho, né? Mas, por exemplo, o processador é um outro tipo. É um tanto complexo explicar isso, então eu vou me limitar só a dizer que é um outro tipo. Ele tem uma outra forma de processamento. Então, pode ser que seja melhor, eu não conheço. Esse daqui, particularmente, eu não conheço. Mas ele pode ter um processamento muito melhor do que esse i5 aqui, que mostrou. Ou pode ser inferior. Mas ele está aqui, né, como um processador que, de certa forma, esse 3.2, ele indica muito mais sobre o quanto que ele alcança de potência. O quanto máximo que ele alcança de potência, o seu processador. Então, se tem mais, é bom. Sempre que tem mais, é bom. É bacana. Só que é sempre mais caro também. Então, sempre tem que olhar essa questão do quanto cabe no bolso. Mas por que esse computador é mais caro? Vocês percebem que aqui tem o SSD? SSD é uma tecnologia consideravelmente nova, em que você não está mais trabalhando com aquele CDzinho que eu mostrei para vocês antes. Então, um SSD é muito mais rápido do que um HD, justamente porque a forma que ele foi criado permite isso, né? Um CD rodando ali para gravar as informações acaba sendo muito mais lento do que se for simplesmente, por exemplo, um cartão de memória. Ele vai demorar mais. Um CD vai demorar mais de armazenar aquelas informações. Já o SSD não. E aqui, quanto maior o giga do SSD, mais caro vai ficar, justamente por ser uma tecnologia bem mais atual. E aí a gente tem várias variações, né? Tipo, sem vídeo integrado, né? Que aí já traz aquela questão da placa de vídeo, né? Que aí é muito mais voltada para trabalhos pesados, né? Para quem quer usar um computador para fazer trabalhos mais pesados, para mexer com programas mais pesados. Então, isso aqui é uma coisa muito mais específica. Então, nem sempre é necessário, é muito específico. Mas tem também, isso aqui também pode encarecer ainda mais um computador, a compra de um computador. Justamente por ter uma placa dedicada para poder fazer todas essas coisas. Mas aí, né, é como eu falei, não é necessário. É bom ter, mas não é necessário. E aí vocês explorando esses sites na internet, vocês acham diversas coisas. Isso funciona também para notebooks. Por exemplo, o meu nem tá aqui. Eu ia mostrar para vocês.
Mas o computador, o notebook que eu comprei, ele é um notebook de alta performance, vamos dizer assim. Então, é um notebook que tem muitas coisas porque eu preciso dessas coisas. Então, é muito por demanda, é muito mais do que você precisa. Então, aqui, ó, esse, por exemplo, o processador dele já é um outro tipo, né? Esse aqui, Ryzen 7, é o nome do processador desse notebook aqui. Ele também tem 8 GB, que a gente já sabe que é bom, né? Que é sempre bom ter uma quantidade razoável de memória RAM. Esses que são pouquinhos assim, você já interpreta, é memória RAM. Sempre que tem assim 8 ou 12 ou 16 ou 32, sempre que é pouco é memória RAM. Quase que certeza que é memória RAM. E esses daqui, 512, 501 TB, né, que tem até aqui. Cadê? Aqui. Esse 1 TB, ele significa que é ainda mais memória no HD. Então, já é mais memória, já acaba pesando bem mais na questão do preço. Esse aqui tá bem caro, mas ó, o SSD ele é maior do que aquele primeiro que a gente olhou, que era só 120. Esse é 512. Então, é como se você tivesse um cartão de memória de, sei lá, uns 100 GB talvez. 100 acho que é muito, mas enfim. Como se você tivesse 5 deles, sabe? Então, é justamente por isso que normalmente esses preços são enormes, são gigantes. Justamente porque essas especificações, né, elas acabam pesando bastante. Então, se vocês tiverem um tempinho, procurem ver, olhar essas coisas aqui. Ah, por que é caro? Se tiverem dúvidas, me traga também, eu vou adorar explicar. Mas é isso. É muito mais relacionado às peças do computador. Você vê essa carestia. É muito mais por conta das peças do que porque é um computador mais bonito. Tipo esses daqui, todo colorido. Muitas vezes não é por essa coisa toda. Às vezes são as peças que estão dentro daquele computador que acabam ajudando para que ele fique ainda mais caro, né? Então vamos voltar aqui. Tá até um tempinho. Eu estou quietinho. Aí aqui. A gente vai para a parte de ligar o computador. E assim como qualquer eletrônico, né? Como TVs e ventiladores, o computador ele precisa de energia para funcionar. E só trazendo aí como exceção o notebook, porque ele já tem a bateria, né, integrada. Mas quando a bateria acaba, a gente precisa de energia para poder carregar a bateria. Então, de certa forma, a gente sempre vai precisar de energia para fazer os computadores funcionar. Então, o método inicial é padrão. É ligar na tomada, conectar o computador no estabilizador ou no filtro de linha e ligar tudo. É basicamente isso. Apertou aqui, ligou, apertou aqui em cima ou em qualquer local onde tem um símbolozinho de ligar. Que aí ele vai fazer, né, o seu processo. É um método normal, padrão. E os íconezinhos são comuns, que a gente encontra até em controles remotos, então a gente acaba tendo essa familiaridade. Então o método inicial é esse, padrão. Só que aí pode surgir a dúvida: por que usar um estabilizador ou um filtro de linha como ponte entre a tomada e o computador? Vocês sabem dizer o porquê? Vocês já ouviram falar a respeito disso? Tem alguma ideia do porquê que usar esses dois ou um deles só como ponte? Vocês saberiam responder?
Quero participar de vocês, gente. Vocês já ouviram falar nisso? Sabem o porquê que a gente precisa usar ou não, né? Senão você não vai conseguir escutar o que ela está falando. Já, mas eu tô esquecido, professor. Esqueceu? Tudo bem. Eu vi em algum lugar. Alguma das outras meninas tem algo para falar? Vocês sabem por quê? Acho que é porque para a questão de. Ixi, esqueci agora. Pra... Ai, meu Deus, para não cair, questão da energia, não A sei. energia vai oscilando, né? Acho que De é isso. maneira não, às vezes não Pra harmônica. não acabar queimando o computador, não sei, alguma coisa assim. Ó, tá Não recebendo lembro muito, ajuda não. aí, estou ouvindo. Eu acho, eu esqueci um pouco, Não, mais ou menos isso. as meninas querem acrescentar alguma coisa? Meninas, riso, Pode ser pelo adoro riso. chat. Pode ser pelo chat, se não quiserem falar, né? Não tem problema. Não? Então eu vou seguir com a resposta da Maria. Caso queiram falar, tudo bem. Podem me interromper se tiverem dúvidas, tá? Não tem nenhum problema, vocês podem me interromper. Só não fiquem quietas quando estiverem com dúvidas, porque eu infelizmente não vou saber se vocês estão entendendo tudo que eu estou falando. Talvez eu esteja até sendo um pouco rápida. Então, me interrompam caso surja qualquer dúvida mesmo. Não tem problema. Então, como a Maria disse, né? Seria por causa da energia para não queimar. Bom, então aqui nós temos que o estabilizador ele tem a intenção de proteger aparelhos eletrônicos das variações de tensão que recebe da rede elétrica. Então, assim como o nome dele, né, fala estabilizador, a intenção dele é passar para o computador apenas uma energia limpa, uma energia linear, uma energia mais com menos oscilações do que normalmente a gente acaba recebendo da rua, né? Porque em alguns momentos essas energias podem ou variar ou subir demais ou ficar muito fracas. A gente vê bastante isso, por exemplo, quando liga o ventilador. Quando dá essa oscilação a gente vê porque o ventilador diminui a potência, por exemplo. Ele fica mais fraco. Então a gente sabe que a energia está chegando bem fraquinha. Então a intenção do estabilizador é justamente proteger dessas variações, né, que a gente pode receber da rede elétrica. E o filtro, né, o filtro de linha, é justamente também similar ao estabilizador, mas aí ele filtra essas tensões irregulares também para proteger esses aparelhos. A intenção dos dois, de certa forma, acaba sendo a proteção. Que até como eu falo, eles evitam o computador de sofrer danos por oscilação de energia. E, de fato, como a Maria falou, a intenção, sim, é proteger, por exemplo, caso dê algum problema ou algum raio ou qualquer questões dessa que podem danificar o computador, primeiramente vai danificar a ponte, que no caso poderia ser um estabilizador ou um filtro de linha. Ele vai danificar essas duas tecnologias, vamos dizer assim, vai danificar esses aparelhos para evitar que o computador, né, ele seja danificado. Então a intenção, de fato, tá 100% certa, Maria, é justamente isso, proteger esses aparelhos para evitar também que eles queimem, fazendo justamente
o que aconteceria se a gente ligasse o computador direto na energia, entendeu? Então, o objetivo é apenas esse. Mas para ligar o computador, vocês entenderam, né? Tranquilo. É similar a qualquer ligar qualquer tipo de aparelho. E após a gente ligar, né? Depois a gente seguir aquele tutorial maravilhoso inicial, que é tão simples que, né? Mas mesmo caso tenha dificuldades, a gente já pode até voltar para poder especificar melhor. Eu posso enviar vídeos para vocês também relacionado a isso. Mas aqui, depois que a gente liga o computador, a gente pode... É uma boa a gente compreender melhor sobre a ferramenta que vai nos ajudar a explorar esse computador, né? Que no caso seria o nosso querido mouse. E esse mouse, os mais simples, né? Eles possuem normalmente 3 botões, que aí acaba sendo o esquerdo, que ele tem a função de realizar ações, como abrir programas, selecionar ferramentas, acessar menus, etc. Ele é o botão principal, é o botão padrão, que a gente pode clicar nas coisas. Então, é através dele que a gente vai clicando, clica 2 vezes para abrir alguma pasta, ou algum arquivo, ou algum programa. Então, a partir dele a gente vai interagir diretamente, né, com essas informações, né, com esses conteúdos do computador. Aí nós temos o botão do meio, que é essa bolinha, né, que ele é usado como uma barra de rolagem. Aí quando girada nos permite ver conteúdos que não estejam aparecendo na tela. Por exemplo, quando eu mostrei lá o site da Amazon para vocês, tinham partes daqueles computadores que estavam para baixo. Então, a gente pode usar esse botão de scroll justamente para isso, para alcançar e ver aquelas informações que estão ocultas, né? Então, a partir disso, a gente consegue não só abaixar, como subir também, né? E ele também tem a opção de você clicar nele e descer bem devagar. Não sei se aqui no meu sistema isso tem, mas você pode clicar e segurar, que aí ele faz uma segunda função, vamos dizer assim. Que aí você pode descer a página de uma forma bem mais lenta. Então mas aí geralmente a gente não utiliza tanto assim, mas é também uma funcionalidade desse scroll, né, desse botão do meio aqui. E também temos o botão direito, que ele normalmente é usado para abrir pequenos menus com opções de ações a serem realizadas, como copiar, colar, etc. Eu não sei se vai aparecer aqui, eu vou testar. Ó, eu cliquei com o botão direito e ele apareceu essas opções para mim. A partir de toda essa parte que eu estou fazendo para passar os slides, para fazer essas animações, eu estou usando o botão esquerdo. Mas para aparecer essa informação aqui, eu usei o botão direito. Então aqui, a partir daqui eu posso sair do full screen, né? Sair dessa tela inteira que eu estou aqui. Eu posso recarregar a página. Eu posso salvar. Eu posso imprimir. Eu posso enviar para o meu celular, né, essa página da internet. Eu posso criar um QR Code para essa página, traduzir para o português. Então, assim, dá várias funções. Então, aqui a gente pode explorar isso aqui. Oi. Professor, essa parte aí é o lado direito, não é isso? Isso. O que aparece, esse menuzinho aqui, é o direito. Tá certo. Obrigada. O esquerdo, ele é para interagir, que normalmente é para você clicar em arquivos, né? E o do meio, ele é para rolagem, de fato, para subir ou descer páginas. Normalmente é para esse uso. Então, só recapitulando: esquerdo para cliques, né?
para abrir programas, selecionar ferramentas. O do meio para essa rolagem, subir e descer páginas para poder ver o que está oculto, né? Ou documentos também. E o direito é justamente para aparecer esse menuzinho aqui que a gente viu, que essas opções aqui, elas modificam de acordo com o que você está fazendo. Por exemplo, vou editar aqui a página aqui, pronto, Vocês veem que eu estou selecionando aqui, né? Essa seleção aqui, como é que eu estou fazendo ela? Eu simplesmente estou usando o botão direito, clicando e segurando e arrastando esse mouse para outras partes, né? Tipo, para baixo, para o lado. Então, se eu continuar segurando o botão direito e fazer essa arrastada, né? Arrastar, eu posso selecionar quanto da parte do texto eu quiser. E ao apertar o direito, a gente vai ver outras opções aqui. De recortar, de copiar, de colar, de excluir. Alterar a forma, que no meu caso aqui é uma forma. Então aqui tem como eu escolher outras formas, entendeu? Então esse menu, ele se altera de acordo com o programa que você está usando e o que você exatamente quer fazer. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, se eu clicar com direito em qualquer local, ele vai aparecer coisas similares ao que você viu quando eu selecionei o texto. Alguém? Eu sempre fico assustada quando eu escuto o barulhinho. Mas aqui, aqui ele já aparece outras informações, certo? Tá aqui no meu caso, como eu fiz esse slide, né? Aqui é a parte de slides. Eu vou explicar bem mais pra frente do curso, né? Sobre essa parte de internet, e vocês vão entender um pouquinho das ferramentas do Google. Mas aqui, nesse botão direito, eu tenho as opções de mudar o estilo de página, né? Eu tenho as guias, editar guias, mostrar guias. Então, todos esses detalhezinhos aqui, eu posso alterar a partir desse simples clique com o direito. Ele já vai me dar essas opções. Por exemplo, um outro detalhe aqui, minha página inicial, eu vou para arquivos, por exemplo. Esse é o meu sistema é estruturado dessa maneira. Então, por exemplo, eu cliquei aqui com direito, ele já vai me dar outras coisas. Outras funções vão aparecer aqui. No meu caso, ele está em inglês, porque todo o meu sistema está em inglês. Mas se o seu sistema é em português, que normalmente é o que acontece, você vai conseguir entender tudo que está aqui. Por exemplo, no meu caso tem criar nova pasta, criar novo documento, e aqui tem as opções de documento que eu posso criar, selecionar todos, abrir o terminal, abrir como administrador e propriedades. Aqui são as funções, as opções que o meu sistema está me dando com relação a esse espaço aqui. Já se eu fizer isso em uma pasta, vai aparecer outras informações, entendeu? Então isso vocês conseguem. Para fechar esse menuzinho assim, você só clica com o botão esquerdo em qualquer parte vazia. Vocês vão conseguir sumir com esse menuzinho aqui. Então isso é muito uma questão de exploração também. Vocês precisam explorar bastante. É que nem eu digo, computador é uma coisa que a gente precisa fuçar mesmo para entender tudo o que está acontecendo. Então vamos prosseguir aqui. Não foi? Foi. Aí a gente vai para a parte de sistemas operacionais. Afinal, o que é isso? Vocês conseguem dizer o que é que pode ser isso de sistemas operacionais? Vocês fazem alguma ideia do que é isso? Quem puder falar, eu vou agradecer imensamente.
qualquer impressão que vocês tenham, só de ler o nome assim, o que é que vocês acham que pode ser. Pode mandar no chat também, vai até olhar lá. Que vocês são mocinhas bastante tímidas, são mais que eu. Mas eu gostaria um pouquinho da participação de vocês, para ter uma ideia do que vocês já conhecem. Mesmo que pouco, seria legal. Alguém tem alguma informação para dizer? Oi! É conjunto de programa, certo, professora? Você disse que é conjunto de programas, certo? A Rizomar tem alguma coisa a acrescentar? Pode digitar, viu? Também eu vejo dentro desse contexto aí que a Adriana falou. De conjunto de programas? Sim. Ok. Então vamos lá. Disponíveis, né? Então vamos lá para esse detalhe. Afinal, o que é de fato sistemas operacionais? Sistema operacional é o software, que no caso a gente pode traduzir como sistema, que controla as atividades do próprio computador, como se fosse um administrador do ambiente computacional. Então a intenção dele é gerenciar aquela memória RAM que eu citei para vocês, as operações de entrada e saída. Vida. Tu quer falar? Sistema operacional, o controle das atividades do próprio computador. Entrada e saída dos demais programas. Então, a intenção do sistema operacional é justamente essa questão de gerenciar todas essas questões, né? Tipo, entrada e saída são aquelas informações que eu citei para vocês antes, né? Do monitor, do mouse, do teclado. São todas as operações de entrada e saída têm relação com essas informações, né? E a execução dos demais programas, que aí a gente entra na questão do processamento, de fato, né? Ele também tem a sua participação nessa gestão, né, como um todo. Não sei se ficou claro, se não ficou, seria bacana vocês me dizerem, tá bom? Qualquer coisa, qualquer duvidazinha. Se ficou bastante confuso, eu posso voltar, posso explicar de outra maneira, não tem problema, certo? Então, num resumão, sistema operacional controla as atividades do próprio computador. Então, a intenção dele é controlar essas atividades como um administrador, como se eu, administrando uma empresa, eu fizesse toda a gestão de todas as situações que estão ocorrendo naquela empresa. Então, a intenção do sistema operacional é justamente fazer como se fosse um administrador, certo? Então, vamos lá. Mas quais tipos de sistema existem? Quais tipos existem, né? Agora que vocês entendem, já deram sabem pelo menos a definição do que é. Quais tipos vocês acham que existem? O que vocês chutam agora, depois dessa explicação? O que é que vocês chutam que é sistema operacional? Surgiu alguma ideia assim? Depois de ouvir a explicação?
Alguma noção? Alguma sugestão? Não? Bom, então eu vou prosseguir, certo? Ó, quais tipos a gente. Na minha opinião, Hum, né, porque eu não entendo muito, né? sim, Eu tenho um conhecimento bem básico mesmo, sim, né? Mas assim, na questão prática, entendeu? Assim, se me mandarem fazer algumas coisas simples no computador, eu faço sem dificuldade. sim, Porém, essa parte mais técnica, assim, uhum, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas sim, eu acredito, dentro do que a gente está, que assim, você está expondo, né, cada idade, dentro do que você está expondo, é que seja os programas existentes, né, no nosso computador. Quando a gente, tipo, liga o Windows, o Android e tal, essas coisas, dentro do meu conhecimento, entendeu? Eu sim. acho que esses são os tipos. E você Mas é acertou. como eu falei, né? Eu sou bem assim, leiga na parte técnica, né? Sim, sim. Assim, fazer as coisas no computador não tenho muita dificuldade. Porém, a parte técnica das informações, eu tenho uma certa deficiência. Por isso que estou aqui no curso querendo muito aprender. Pois é. Pois lhe dou a notícia de que sim, você acertou quando citou Windows e Android. Esses são dois tipos de sistema que existem, né, que a gente pode chamar de sistemas operacionais. Então aqui temos o Windows, você acabou de citar. Temos o Linux, que é o que eu utilizo, né, que é o que eu mostrei para vocês até brevemente ali. Esse é o sistema que eu utilizo. E temos também o Mac OS, que esse aqui, sendo bem sincera, é bem menos acessível do que qualquer um dos dois que eu citei anteriormente. Por ser o Windows e o Mac, eles são sistemas pagos, né? Então, por exemplo, quando você compra um computador que ele vem com o Windows, você já também está comprando a licença para usar esse sistema. Então, esses dois sistemas especificamente, eles são pagos. Sendo que o Mac OS, ele é da Apple. Acho que vocês já ouviram falar da Apple, que é aquele é muito mais conhecido com aquele celularzinho com a maçãzinha atrás mordida. É mais conhecido por esse aparelho, mas o Mac é o, o computador em si. Eu vou até mostrar para vocês. Alguém falou. O professor é porque toda hora tá caindo. É, Oh, tá só para resumir aqui que é naquela parte que a Rita tava falando. hum, Na questão eu também sou como ela, eu ligo, a questão, faço a digitação e tal. Só que aí eu vi a necessidade também de realmente conhecer quais são sim. as funções realmente do computador, né? Uhum. E também vou fazer o concurso e eu vi que realmente é necessário a gente estar Precisa um pouco, conhecendo, né? né? É verdade. Mas aqui, ó, pessoal. Justamente, como é que Ó, essa imagem aqui que eu tô mostrando para vocês é a imagem de um Mac. Que aí nesse caso vai ter a versão computador, né? Que é a versão maior, versão para desktop mesmo, para PC de mesa, como também notebook. Então, além de criar, além de desenvolver os celulares, né, que a gente acaba vendo às vezes, a gente também tem o notebook e o computador, só que são é, coisas bem mais inacessíveis, vamos dizer assim, que são
é uma tecnologia bem mais cara. É um computador que você precisa ter um investimento muito alto para ter ele. Então, é até difícil. Eu gostaria de mostrar para vocês, mas infelizmente a conta não bate. Eu não tenho dinheiro para isso, não. Mas ele existe, né? É um sistema que também é possível de se ter e é um dos tipos de sistema que existem. Assim como também citaram o Android, que aí já é voltado para o celular, né? Temos o sistema Android, que é baseado em Linux também. Ele é baseado em Linux, o Android. Na verdade, o que funciona por trás dele é baseado no Linux. E a Apple, o iOS, que é como a gente chama o celular, que é o sistema do celular é iOS. O sistema dos notebooks e do computador é macOS. Mas eu acredito que é basicamente a mesma coisa. Os dois são da mesma empresa, certo? E o Linux, ele é um sistema totalmente livre. Então, assim, se você quiser trocar de sistema, você pode baixar gratuitamente e utilizá-lo sem nenhum problema. Já esses outros dois aqui, você precisaria pagar para poder usá-lo. Pode usar sem pagar, pelo menos o Windows. Só que ele fica lá aquela marca d'água para você ativar o sistema. Então, meio que obriga também você a comprar uma licença, né? Mas esses são os sistemas básicos que existem, né, que é possível utilizar. Aí aqui, para exemplificar, né, eu trouxe uma imagem da área de trabalho do sistema Windows 10 ao ligar o computador. Então, quando você liga o computador que está instalado o Windows 10, é basicamente essa a tela que você vai ver. Aqui nessa parte, né, azul, vazia aqui, vou pôr aqui o apontador. Nessa parte aqui, vazia, vocês também podem colocar ícones, né? Por exemplo, eu quero colocar o ícone do navegador para eu ter o acesso mais rápido. Eu posso pôr aqui. Ou o íconezinho da lixeira, eu posso ter aqui também, em qualquer local desse daqui. E essa parte aqui é o menu. A partir do momento que eu clico nesse íconezinho aqui, ele sobe esse menu. E aqui desse lado eu tenho todos os programas que estão instalados no computador. E aqui é ou um atalho rápido, né? Ou informações, como por exemplo aqui da temperatura, aqui as fotos que você tem, né, no computador. Aqui, se eu não me engano, é para fazer ligações, aqui é e-mail. Então pode ter também essas, né, todas essas informações na parte de iniciar, que é que a gente chama de iniciar. E toda essa parte aqui do computador a gente normalmente chama de área de trabalho, certo? Então aqui tem para ir para as configurações, aqui informações da sua conta e aqui para desligar ou reiniciar o computador. Então meio que os ícones vão acabar sendo as mesmas coisas. Pode mudar só de lugar, mas vão ser basicamente os mesmos. Já o Windows 7, né? Porque o Windows tem várias versões. Tem 95, tem 2000, tem acho que 2004, tem 2007, tem o Windows 7, tem o Windows 8, tem o Windows 10 e saiu recentemente o Windows 11. Eu não botei foto aqui, mas se vocês quiserem eu posso mostrar também. E aqui, esse daqui é a área de trabalho do Windows 7. Então, vocês viram que eu mostrei aquela parte do meu computador que era cheio de pastas? Isso aqui eu vou até explicar daqui a pouco.
sobre o que é isso aqui. Mas o do meu sistema, aquilo que eu abri para exemplificar vocês do menu com o botão direito, é exatamente essa mesma coisinha aqui, só que estruturada de uma outra maneira. E aquele iniciar que a gente viu no Windows 10, aqui é representado dessa maneira. No Windows 7, ele é representado dessa forma aqui. Onde aqui a gente tem as pastas, né, com os programas também. Aí clica nas pastas para poder abrir as opções de programa. Tem como pesquisar, tem como acessar outras partes, né, do computador por aqui. E o botãozinho de desligar aqui, ó, que já diz claramente para desligar. E se não quiser desligar, tem aqui essa seta que pode servir para fazer outras coisas, como eu citei do reiniciar, né? E aqui, da mesma forma do Windows 10, você pode colocar aqui, no caso aqui tem tipo um post-it. Você pode pôr, quer pôr a lixeirinha? Pode pôr aqui. Quer pôr um íconezinho para ir pro navegador? Pode pôr aqui também. Então você tem essa liberdade de personalizar da forma que você quiser. Ao menos essas informações, né? Já no Linux, a gente tem uma separação um pouco diferente. O Linux é sempre Linux, só que as variações de Linux a gente chama de distros, que são distribuições de sistema. Então, todas as distribuições, elas são Linux, só que os nomes também modificam. E nesse caso aqui, essa é a área de trabalho de um Linux que tem o nome Ubuntu. Então aqui talvez até se encontre, talvez no CSU, não sei se é esse aqui especificamente. Mas também você pode encontrar em escolas esse sistema aqui. Então aqui, aquela área de trabalho que tem do Windows aqui, ó, essa daqui, de baixo, do Linux, ela é colocada deste lado aqui. No caso do Ubuntu, ele fica desse lado aqui. E assim como no Windows eu falei, né, que vocês podem colocar íconezinhos na área de trabalho, não tem problema, vocês podem sem nenhum problema. E para ver as coisas que tem, né, instaladas no computador, é só clicar nesses botõezinhos aqui, ó, nesse botão com vários pontinhos, que aí ele vai abrir uma opção com todos aqueles programas que estão instalados, né? E para desligar também a gente tem aqui, ó, tá bem pequenininho, mas tá aqui. Aí fica nesse canto aqui, ao invés de ser no mesmo local que a gente vê os programas, como no Windows, a gente vai estar em uma outra posição. Vai ser aqui. Lembrando, esse é o sistema Ubuntu, o sistema Linux com a distro Ubuntu. Ao ligar, é isso que vocês vão ver. Já aqui a gente tem um exemplo de um Linux educacional. É porque eu não sei a versão do que tem nos computadores do CSU. Eu já fui lá, mas seria bom eu saber para mostrar para vocês. Mas eu infelizmente não sei. Mas em uma escola que eu lecionei também, tinha esse Linux aqui como padrão em todos os computadores. Então, as pessoas eles tinham que aprender toda vez que precisavam mexer ou fazer algum trabalho escolar, eles usavam esse sistema aqui. Então, lembrando, ó, eu acho que eu não esclareci essa parte. Como vocês falaram, né, sobre a questão de sistema ser todos os programas, o conjunto de programas, bom, cada programa a gente chama de software. Software, no caso, a gente traduz normalmente como programa. Então, o sistema, ele gerencia tudo isso. Os programas, eles fazem parte do sistema operacional.
Então, os programas a gente normalmente chama de softwares. São softwares que fazem diversas coisas, como por exemplo, um navegador, ele normalmente nos direciona para a internet. Então eu posso ler e-mails, eu posso assistir vídeos, eu posso baixar imagens, acessar rede social. Já esse íconezinho aqui é o ícone do LibreOffice Writer, que no caso aqui é para escrever documentos. Então, esse programa aqui já tem uma outra função. Esse daqui é similar ao que eu mostrei para vocês, que tem todas aquelas pastazinhas com todas as minhas informações ali. Então, esse programa aqui é um programa também, só que a função dele é outra, entendeu? Então, programas, eles não são sistemas operacionais. Eles são apenas programas que fazem parte do sistema operacional, ou podem fazer parte, certo? Não sei se ficou confuso. Se ficar, vocês me avisam que eu tento explicar de uma outra forma. Mas aqui, esse é um sistema Linux, e a distro dele é chamada de Linux Educacional. Justamente porque é uma distro voltada para ter em escolas mesmo, para colocar nos computadores escolares, para ser mais fácil e mais acessível, mesmo para quem não sabe mexer, consiga mexer sem nenhum problema. E o Mac, né, que eu disse que é uma coisa bem inacessível, o visual da área de trabalho dele é exatamente assim. Então aqui a gente tem a barra, né, com os programas que no caso vai ter. Se eu não me engano, clicando nessa maçãzinha aqui, a gente consegue ter acesso aos outros programas. É porque eu nunca usei Mac, mas eu só tenho uma base bem rasa de Mac. Mas geralmente a maior parte dos programas que a gente precisa usar, eles vão estar nessa barra aqui. Então, muitas vezes nem precisa ir lá, nessa partezinha. Mas aqui fica todos os aqui, ó, a lixeirinha. Aí tem o Chrome aqui, que é um navegador. Aí tem uma coisa de notas, tem o calendário, tem uma galeria, então sempre fica aqui. E todos que você abre, todos os programas que você abre, eles vão se encaixando cada vez mais aqui. Justamente para você ter um controle do que está aberto, do que não está. E por aí vai, do que você quer usar ou não. E creio eu que para desligar também acaba sendo nesse canto aqui. Posso estar errada, mas enfim. Eu trouxe mais para matar essa curiosidade da questão de como é esses sistemas, né? Depois que a gente liga eles, como é que eu vou ver, o que é que eu vou ver quando eu ligar esses sistemas. Então é basicamente isso, né? E dos celulares, como eu citei, o Android e o iOS. Para o Android, esse aqui eu acredito ser o mais atual. Então é basicamente essa a visão que a gente vai ter, com todas as informações aqui, os programinhas que a gente tem no celular. E o iOS também não é diferente, ele só muda o layout, né? E os programas também acabam sendo menos acessíveis, justamente porque, por ser um celular, por ser um sistema mais protegido, os programas acabam sendo bem mais limitados, justamente porque tem um rigor ainda maior do que pode ou não ser disponibilizado para ser ou baixado gratuitamente ou comprado, né? Que também tem essa opção. Então, ao ligar esses dois dispositivos, seria basicamente uma tela similar a essa daqui que vocês veriam, certo? Eu já estou acabando. Explicando, voltando para aquele tópico que eu falei que eu ia voltar, é essa questão da organização das pastas. Deixa eu ver se dá tempo.
Não, não dá. Eu acho que não dá. Vocês querem. Vocês veem problema se eu explicar essa parte rapidamente? Ou preferem que eu adie para a próxima aula? Pra mim, tranquilo. Porque aí se. Para mim também tranquilo, né? Se quiser concluir logo essa parte. Pode ser. Porque eu posso passar bem por cima e talvez na próxima aula esclarecer um pouquinho melhor. Pode ser. Pronto. Então aqui na organização de passos, aqui seria o Windows, né? Não mudou muito, então aqui a gente tem as pastas principais, que é a área de trabalho. Aí na área de trabalho vai ter todos os ícones que tem lá naquela partezinha que eu falei que é possível colocar. Então, os ícones que você colocou lá, você também pode encontrar nessa pasta. Documentos, que você geralmente salva os documentos aqui. As músicas, que você geralmente salva músicas aqui. Ele tem essa separação justamente para que você consiga organizar as suas informações. Para não jogar tudo numa pasta só, você tem como fazer essa separação. Ele lhe dá essa possibilidade, né? Aqui são informações de dispositivo. Por exemplo, se eu ligar um celular aqui no meu computador com Windows, ele vai aparecer nessa parte aqui. Já o meu HD, por exemplo, vai estar aqui, entendeu? E vai ter todas as informações desses dispositivos que eu conecto no meu computador. Então, a organização de pastas do Windows normalmente é dessa maneira. No Linux, no caso aqui é o Ubuntu, se eu não me engano, é um tanto similar. Um tanto. Porque aqui, ó, do lado aqui que vocês veem, ó, tem basicamente as mesmas coisas, ó. Tem a pasta pessoal, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas, vídeos e a lixeira. Então, aqui você também tem a opção de separar cada uma das suas informações. Se é vídeo, você põe vídeo. Se é música, você põe música. Você tem como fazer, como eu geralmente faço, e criar uma pasta só e botar tudo lá dentro. Só que aí você tem... É bom sempre ter uma questão de organização até para você saber onde estão as suas coisas, né? Então, tem essa possibilidade também. O Linux também dá essa possibilidade de separar cada coisinha em cada parte específica, justamente para ter essa organização. E o Mac também, de certa forma, é similar, só que aqui eu acho mais bagunçado, porque, sendo bem honesta, eu não estou entendendo nada. Mas aqui, ó, tem dispositivos aqui, ó, que aparece os dispositivos conectados. Nesse caso aqui só vai ter um HD. A imagem tá ruinzinha, mas eu creio que dá pra ler. Aqui você vê um HD. Deixa eu pôr o apontador. Aqui no dispositivo só está conectado HD. Então aí aqui só tem esse dispositivo conectado, mas se você conectar qualquer outro dispositivo, ele vai aparecer nessa parte aqui também. Aí aqui tem aplicações, são os programas, né, que ele vai ter, todos os programas que possui no Mac. Descargas vai ser os downloads, a pasta downloads lá que a gente viu. Eles vão vir automaticamente, ou se você quiser configurar. Esse aqui que tem o nome da pessoa vai ser aquela página pessoal, aquela pasta pessoal. Que aí você vai colocar as informações que você acredita que deve, né? Qualquer coisa que você queira salvar no seu computador, no caso aqui no Mac. Aqui um drive de iCloud, né? Que a gente sempre vê esse povo falando que guarda as coisas na nuvem, que a gente não sabe direito o que é. Essa nuvem é justamente guardar essas informações na internet. Só que em um local específico, que geralmente você cria uma conta, para que você sempre tenha acesso a todas essas informações de onde você estiver. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu computador.
Eu tenho essa conta de nuvem, né, de armazenamento em nuvem. E aí eu coloco lá minhas músicas, coloco minhas fotos, coisas que eu quero guardar, que eu não quero perder de jeito nenhum. Então eu crio a conta, posto minhas coisas lá, ok. Eu saí do meu computador, fui na casa de alguém, se eu acessar a minha conta de lá, eu vou ter acesso a todas essas informações. Então, um iCloud Drive funciona basicamente dessa forma. Secretária, eu sendo bem honesto, não sei o que é. Documentos, para guardar, né, qualquer arquivo de documento. E esse AirDrop aqui seria, acredito eu, alguma função do próprio Mac, que eu nunca usei, então eu não vou saber explicar tão direito assim o que é, mas dá para ter uma noção de que também há essa organização de pastas, só que tem as suas, né, diferenças, as suas variações. E aqui, só para finalizar, a gente também tem diferentes tipos de arquivo, né? Sempre tem, quando a gente cria um documento, quando a gente baixa uma imagem, ou quando a gente baixa uma música ou faz um vídeo, geralmente esses arquivos têm tipos, né? Que é, por exemplo, a gente coloca lá o nome vídeo de aniversário, ponto alguma coisa. Sempre vai estar dessa forma os arquivos. E aqui a gente tem o exemplo de que esse em vermelho, todos esses marcados em vermelho, eles são tipos de arquivo de texto, geralmente documentos, né? PDF é um tipo de documento, o doc é um tipo de documento, o XLS já é para Excel, né? Normalmente é para Excel, o PPT ele é para isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou mostrando para vocês, né? Que é no caso os slides, PowerPoint, normalmente é escutado dessa forma. E CSV é similar ao XLS, só que aí é um outro formato, mas também todos esses são documentos. Os em azul, eles são arquivos de imagem, com exceção de que o GIF, ele mexe. Ele é uma imagem que parece um vídeo, só que não tem som nenhum. E geralmente tem uma duração bem curta. Então, por exemplo, vocês veem essas figuras no WhatsApp que se mexem. Fica mexendo um pouquinho, aí repete de novo. Geralmente isso é um GIF, entendeu? Geralmente essas imagens a gente salva nesse formato aqui, .gif. Os em verde, eles são arquivos de vídeo, né? Tem as suas variações. Normalmente a gente vê em MP4, vídeos em MP4, é mais comum. Mas também pode ter desses outros formatos aqui, FLV, AVI ou MPG. E esse em rosa são formatos de áudio, são formatos de música, que geralmente a gente encontra. MP3 é o mais comum deles, é sempre o mais comum. E também tem o exe, que é para programas do Windows especificamente, e o APK, que é para programas, né, para aplicativos do Android. Então, tem vários tipos, né? Eu não vou especificar todos, porque a gente já estourou o tempo até. Mas a gente tem vários tipos de arquivo que são específicos para cada funçãozinha, né? Que a gente pode encontrar, né? Por aí. Enfim, pessoal, como a gente já passou bastante tempo, eu nem ajeitei essa referência direito. Mas, por hoje, com 4 minutos de atraso, não, de adiantamento excessivo, creio que é isso para hoje, para início. Eu sei que pode ter sido muito, mas qualquer dúvida, sendo bem sincera, falem comigo. Não tenho receio, não tenho... se não se sentir confortável em falar no grupo, pode me chamar no privado, sem nenhum problema. O que eu quero é que vocês saiam daqui compreendendo isso. Eu quero que vocês saiam desse curso entendendo perfeitamente
o que está acontecendo, né? O que vocês precisam e querem aprender. Então, eu agradeço demais todo mundo que ficou aqui até agora. Muito obrigada pela presença, viu, pessoal? E até a próxima aula. Até a próxima aula, pessoal. Segunda, viu? Nossa próxima aula é segunda, às 1h30. Se vocês quiserem que eu ajuste o horário, tudo bem, tá? Só me avisem antes pra eu me programar também, certo? Certo. Foi ótimo. É Com uma... certeza, foi bastante interessante a aula, bastante esclarecedora. Muito Eu obrigada. gostei demais, né? Tem Obrigada, alguns gente. termos, né, que a gente não conhece, a gente fica meio assim, mas eu acredito que foi a primeira aula, né? Mas Sim. com certeza só temos a ganhar com o projeto. Outro detalhe, se houver termos que vocês não estão entendendo, não tiverem dificuldade e simplesmente quiserem entender o que é que você está falando, me perguntem. Não tenho essa dúvida, não tenho esse medo, tá bom? Eu quero esse feedback de vocês também, certo? Com certeza. Então, obrigada, gente, pela Eu presença. aqui, Oi, como eu diga. disse, né? Tá Por certo. causa das dificuldades que a gente tem mesmo por não conhecer Sim, muito essa parte técnica. Mas eu já tenho um conhecimento bem básico mesmo. E aí eu acredito que a gente vai crescer muito. amém. Eu espero ser bem, ajudar bastante vocês nesse trajeto, tá bom? Muito obrigada, gente. Tenha um ótimo dia. Tchau.